Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esses nossos encontros virtuais do Centro Espírita Lírios da Misericórdia do Senhor. É sempre um prazer estar com vocês, esses encontros para conversarmos, refletirmos um pouco mais sobre todos os ensinamentos de amor e de luz que nos deixou um dos maiores mestres, né, que já passou por este planeta, por este maravilhoso planeta Terra, querido Mestre Jesus. Bom, como de praxe, antes de iniciarmos, gostaríamos mais uma vez de pedir para que quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de lembrete, porque você vai sempre receber o lembrete de novos vídeos que entrarem no nosso canal. E também, aproveitando, solicitamos que divulgue junto, né, nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e também nos ajude a divulgar os nossos canais no YouTube, no Instagram e no Facebook. Porque nos ajudando a divulgar, você estará ajudando a propagar o amor que todos nós buscamos quando procuramos fazer esse contato com cada um de vocês em todas as nossas mensagens, em todas as nossas postagens nas redes sociais. Tá bom? Então, lembre-se, se inscreva e acione o sininho para lembrá-lo sempre que aparecer um novo vídeo no nosso canal. Oh, antes de iniciarmos a nossa conversa dessa noite, vamos procurar nos concentrarmos um pouquinho, procurar nos centralizarmos, centrar a nossa energia e nos conectarmos com os amigos espirituais que nos acompanham, os amigos espirituais do Selmes, para que possamos juntos fazer uma oração de abertura, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, por agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Pois bem, o tema dessa noite da nossa conversa, é uma conversa que na verdade não é mais uma conversa, é um monólogo, porque afinal de contas nesses tempos de internet, da pandemia, a gente vai muito mais as palestras ficam muito mais um solilóquio, um monólogo, do que uma conversa em si. Mas vamos chamar de conversa, porque a ideia é suscitar reflexões. E o tema dessa noite é: brilhe, Deus está em você e você nele. Quando pensamos esse tema, que Deus está em mim, em você, e nós estamos nele, me vem à mente tudo aquilo que eu consigo observar no meu dia a dia. Desde quando o primeiro momento quando eu acordo, até quando eu saio de casa para ir ao trabalho. Hoje, por exemplo, de manhã, eu eu vi Deus, eu encontrei Deus na saída de casa. No prédio onde eu moro tem um jardim na frente, e eu vi Deus pousando alegremente, bicando uma fruta, bicou várias vezes e saiu contente, batendo asas. Ali estava Deus. Um encontro meu com Deus. Foi onde eu vi Deus. Eu estou fazendo essa analogia para a gente perceber que a gente pode ver Deus, sentir Deus, todos os dias, a todos os momentos. Isso vai depender somente do nosso ponto de vista, como é que despertamos, como é que lidamos no nosso decorrer do dia com todas as situações, situações adversas ou situações corriqueiras e comezinhas.
ou situações alegres, em todas elas existe Deus. No nosso caminho para o trabalho, na volta do caminho para o trabalho, numa ida ao mercado, numa feira livre, tem Deus, existe Deus. Aliás, Deus está em tudo o que há na natureza. A gente parar para perceber, a gente consegue encontrar Deus em todos os reinos. Tem um título, isso me lembrou agora um título de um livro chamado O Reino de Deus está em Vós. É, é bem interessante porque essa frase, o reino de Deus está em vós, remete também a tudo aquilo, né? O reino de Deus está em tudo que há à nossa volta, e não somente dentro de nós. Então, Deus está em você e você nele, nos leva à reflexão dessa dessa inerente, ah, posição que nós temos de um encontro com esse divino, um encontro com esse sagrado. E a questão é: onde eu reconheço esse sagrado? Porque se eu não reconheço esse divino, se eu não reconheço esse sagrado, eu não tenho essa conexão. Eu não consigo fazer essa conexão. E agora eu vou falar uma coisa que talvez nos faça refletir um pouquinho mais e pensarmos um pouquinho mais. Se Deus está em tudo o que há na natureza, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal, isso significa que Deus também está naquele que eu julgo, perdão, julgo é uma palavra muito forte, naquele que eu acredito que seja a pessoa com a qual eu não me dou bem, ou seja, aquele outro humano adverso. Então, se Deus está também nas pessoas que julgamos não serem nossos convivas, amigos, temos uma grande responsabilidade sobre como lidar com essa questão, com essa situação, com esse desigual, vamos assim dizer. Se eu não consigo reconhecer o Deus que existe no outro, o divino que existe no outro, o sagrado que existe no outro, eu perco essa conexão com um Deus. Porque Deus não está só em mim, não está só no outro, não está só no reino animal, não está só no reino vegetal, não está só no reino mineral, não está só no reino hominal. Deus está em tudo. Daí a minha proposta para cada um de vocês, para mim também, refletirmos. Se Deus está em tudo, o quanto eu tenho me conectado com esse todo, com esse tudo, e mais, o quanto eu tenho respeitado esse tudo e esse todo. Falando agora desse dessa possibilidade da convivência, quando eu digo convivência, não é, a necessidade de conviver, de estar ali.
junto, mas do respeitar o sagrado que existe no outro, mesmo que eu o considere um adverso, um não amigo, vamos assim dizer. Isso me lembrou de um filme, e se vocês me permitem, agora a gente chegando ao final do ano, às vezes a gente tem um pouquinho mais de tempo, né, um pouquinho mais de tempo para um descanso, um hiato, principalmente às vezes entre Natal e Ano Novo. Aí eu sugiro, quem ainda não viu, que assista, e quem já assistiu, que assista novamente um filme chamado A Cabana. Para quem já assistiu vai lembrar de todos aqueles ensinamentos que inclusive Deus, que aparece ao spoiler, para a personagem principal, não vou passar daí. Para quem não viu, não vou passar desse ponto. E passa muitos ensinamentos sobre tudo aquilo, sobre todo aquele sofrimento que ele estava passando, que aquela personagem estava passando, que aquele ser estava passando. Inclusive, sob o ponto de vista dele, sobre o não reconhecimento do divino, do sagrado que existia naquele outro ser ao qual ele não nutria sentimentos de amor, de empatia, de compaixão. Tem nesse filme uma coisa muito interessante, que ele fala basicamente sobre o sofrimento, né, e e aí tem um ensinamento que sofrer faz parte da vida. E na verdade esse filme ele é uma metáfora, né, metáfora sobre a fé, sobre o amor, sobre o perdão e sobre o sofrimento também. E quem, ao se deparar com um momento de extrema dor, nunca se questionou: "Deus, por que não me ajuda a amenizar esse sofrimento, já que és Deus e és tão poderoso?" Mas a gente tem que lembrar que Deus, ele não nos promete grande vitória, mas sim que estará sempre ao nosso lado, estará sempre conosco, em nós, ao nosso redor. Mas, como diz uma frase desse filme, que é um livro, na verdade, não, o filme foi baseado nesse livro, tem uma frase que diz: "Quando tudo que conseguimos ver é a nossa dor, talvez seja aí que perdemos a visão de Deus." Então, nós não devemos culpar Deus pelos nossos sofrimentos. Sofrer faz parte da vida e, às vezes, até consequência de uma escolha nossa. Assim como a dor, a decepção e várias outras coisas que somos obrigados a encarar desde o primeiro segundo que chegamos nesse mundo, desde o primeiro segundo que reencarnamos. Mas eu acredito que esse reconhecimento do sagrado, do divino que há em mim, primeiro são etapas, né. Eu preciso primeiro reconhecer esse sagrado em mim, para conseguir reconhecer no outro. Porque se eu acredito que Deus é uma entidade, uma divindade, seja lá qual nomenclatura queira aplicar, se eu acredito que Deus é essa divindade, entidade que mora dentro de uma igreja, que mora dentro de uma mesquita, que mora dentro de um centro espírita, de um outro centro qualquer, enfim, dentro de qualquer, espaço físico que abrangesse as religiões, todas as religiões.
Se eu acredito que Deus só mora lá, como é que eu vou fazer depois que eu desencarnar? Não vou ter mais contato, então, com Deus? Ou vou ficar voltando enquanto ser mesmo, em espírito, que realmente somos, e não essa matéria carnal que nós temos, porque isso aqui não é o que somos, esse é o que estamos. Então eu vou ter que ficar retornando, enquanto espírito, a esses locais para encontrar Deus? Não estou criticando esses locais, pelo amor de Deus, ao contrário, eles são muito necessários a muitas pessoas para que haja essa conexão, para que haja esse despertar do entendimento de onde está Deus. O Deus que está em nós, que vive em nós, que vive em mim, que vive em você, mas que vive também no seu desafeto, lembre disso. Seu desafeto também carrega Deus nele. Mesmo que ele não reconheça, como também às vezes também esquecemos, nós mesmos acabamos esquecendo ou talvez ainda não reconhecemos. Ou se não reconhecemos em nós, não reconhecemos nas outras coisas, nas outras coisas da natureza, tudo que há na natureza. Mas como eu dizia, o primeiro passo é reconhecer Deus em nós. Porque se eu não aprendi ainda a reconhecer esse sagrado, essa divindade em mim, fica um pouco mais complicado aplicar isso num, num animal, num, num ser do reino vegetal, uma árvore, uma planta, numa pedra. Se a gente parar para refletir, há Deus ali, nesse reino mineral. Há algo em movimento ali. A matéria faz parte da matéria. E tudo que há também na matéria, há Deus. Tem Deus. Tem o sagrado. Tem um divino ali. E que deve ser respeitado. Assim como o simples fato que a gente aprende quando criança, normalmente, via de regra, a gente aprende a fazer, dar graças, né, na hora das alimentações. Isso é muito natural, inclusive em várias religiões, e não só na religião cristã. Agradecer pelo alimento. Ali a gente está honrando o sagrado que vai alimentar o corpo que eu estou habitando. Reconhecer o sagrado que é ali, do reino vegetal, por que não também do reino animal, que está ali num prato. O sagrado que tudo aquilo que está naquele prato que vai me alimentar. O sagrado, um pássaro que passa na minha frente no dia. O sagrado que há no cosmos, quando o sol se levanta, quando o sol se levanta não, quando o sol surge pela manhã e vem com toda aquela força, todo aquele brilho, toda aquela energia. Na noite, que normalmente dizemos a noite que cai, as estrelas, na lua, tudo ali há um sagrado, há um divino, e que faz parte também de mim, e que eu faço parte disso tudo. Porque o Deus que habita ali, habita em mim. E é nessa conexão com tudo isso que eu passo, então, a refletir, a reconhecer
E eu passo então a respeitar e a amar tudo aquilo que há no outro, na natureza. E a partir desse momento, eu começo então a pensar nesse amor que Jesus, quando da sua passagem pelo nosso planeta Terra, eu não me canso de dizer, por este maravilhoso planeta Terra, esse amor que ele tanto falou e que até hoje é tão difícil para a gente conseguir entender, compreender, que é esse amor sem fronteiras, é esse amor que a gente chama incondicional, um amor que não coloca condições para que ele seja exercido. Me lembrou uma outra frase também desse mesmo livro que eu comentei, A Cabana, diz assim: "Há milhões de motivos para permitir a dor, a mágoa e o sofrimento, em vez de erradicá-los, mas a maioria dos motivos só pode ser entendida dentro da história de cada pessoa". Essa frase é bacana porque ela nos remete à lembrança de que cada um de nós somos seres únicos. Cada um de nós temos a nossa própria história. Cada um de nós fazemos também a nossa própria história. E aí a gente pode remeter isso também, levar um pouquinho mais adiante, uma sugestão de um pouquinho mais de reflexão ainda também sobre isso. A gente pode levar isso para um entendimento da empatia. Quando a gente passa por isso, e a gente, ou melhor, às vezes já passou por isso, e a gente se depara com alguém que está passando por algo, se não parecido, por um momento desses de sofrimento, de dor, mágoa, e aí a gente aplica a empatia para entender que é necessário, às vezes, para aquele igual, para aquele semelhante, esse momento. Mas mais do que a empatia, a gente tem que transformar a empatia em compaixão. Porque se a gente ficar somente na empatia, do entendimento daquele sofrimento, é capaz que a gente acabe também se envolvendo com aquela dor, com aquela mágoa, com aquele sofrimento, e isso não vai ajudar em nada ao outro. Mas quando a gente transforma a empatia em compaixão, e quando eu falo compaixão, às vezes a gente pode exercer de várias formas essa compaixão. Às vezes somente estando do lado, quieto, estando ali, para que o outro saiba que nós estamos ali. Ou de uma outra forma que possa auxiliar mais ainda esse outro irmão. Então, a gente precisa muito, às vezes, em momentos que nos deparamos com essas mazelas da vida, sejam elas provocadas pelas nossas próprias atitudes ou não, às vezes é preciso ter fé, calma, buscar o nosso divino, o nosso sagrado. E a gente só vai fazer isso, só vai conseguir fazer isso quando a gente se centra, se centraliza. Quando nós estamos concentrados, ou seja, com o nosso centro. Senão a gente fica abalado e não consegue ir para o nosso centro e não consegue fazer essa conexão com esse divino que há em nós.
essa busca da nossa fé, às vezes necessária. E a fé, ela é muito mais ampla do que aquilo que a nossa religião, que a nossa religião que a gente tem como escolheu como uma religião. A fé é muito mais ampla do que aquilo que a nossa religião afirma. Que a fé ela precisa ser livre de determinados dogmas, convenções, que são estabelecidos, sim, por algumas doutrinas que julgam ou discriminam as outras. Julgar, julgar por si só já é um ato equivocado. Quando a gente julga a nós mesmos, ao outro, a gente já não está dando mais possibilidade de novos campos de ação. Porque o julgamento, ele encerra o assunto, ele põe um ponto final. Por isso que eu gosto de dizer que ao invés de julgar, é sempre importante a gente analisar. Porque ela nos leva a uma análise, né, nos leva a novas possibilidades de outros campos de visão, de outros pontos de vista. Então, o que nós devemos fazer, às vezes, através das nossas crenças equivocadas, às vezes, e para podermos também respeitar o sagrado que há no outro, o divino que há no outro, esse Deus que há em mim, que há no outro. É aprender a respeitar e entender que o importante é acreditar no amor, na bondade e na bondade de Deus através das pessoas e fazer o máximo possível para disseminar essa mensagem. Isso é muito importante. Disseminar essa mensagem. Isso que aprendemos. Então, reconhecer o Deus que há em mim e o quanto eu estou vai nos levar a entender o quanto há de nós nele. Brilhe. Deus está em você e você nele. Mas para que cada um de nós possa brilhar, há essa necessidade desse entendimento, desse reconhecimento do Deus, do divino, do sagrado, em tudo, no todo. Então, saber ganhar e perder é uma rara conquista, mas a gente consegue. A gente consegue. Tenha fé. Acredite em você. Acredite em Deus. Acredite no Deus que está em você. Viva cada momento da sua vida como se fosse o último. Faça de sua vida uma conquista de vitórias, uma virtude e aproveite tudo que ela tem para te dar. Aliás, tudo o que ela te der como oportunidade. Mesmo sofrendo, sofra amando. Porque a gente tem a opção de continuar sofrendo ou sofrer amando. Faz parte das nossas escolhas. Mas a gente tem que lembrar que é através do amor que a gente encontra as chaves que pode abrir as portas da felicidade que não está no externo. Sabemos disso. Bom, eu creio que eu já me estendi mais do que o necessário para esses nossos encontros. Eu espero que essa nossa conversa
entre aspas, possa suscitar reflexões para mim, para você, sobre onde está Deus, onde eu posso enxergar Deus, onde eu posso reconhecer Deus, onde eu posso encontrar Deus. Mais uma vez eu gostaria de agradecer pela sua paciência, pela sua atenção e agradecer também a Deus, ao Deus que está em mim e que está em você, ao divino, ao sagrado que está em mim e que está em você, e que eu honro e que eu reconheço. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.